Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta comunidade que o Senhor preparou para mim e para você, para que possamos entrar e adentrar no reino dele com a graça e o poder que o Senhor Jesus já tem nos dado. Basta que nós acreditamos nele, basta que nós venhamos a ouvir o Senhor Jesus a cada segundo e que venhamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Amém? Em oração, pedindo ao Senhor uma palavra para hoje, o Senhor tem me dado, está em Atos capítulo 13, no versículo 15, a palavra do meu Deus diz assim: e depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizendo os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens, israelitas, e os que temeis e os que temeis a Deus, ouve. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu te peço sabedoria da palavra, para que possamos, Senhor, adentrar no seu reino, para que essa palavra, Senhor, venha entrar no coração, que venha estar fixando, Senhor, nos corações de cada um, Senhor. Eu te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Meus amados, olha só, esta palavra Paulo escreveu muitos anos atrás, depois que Jesus se foi. Se vocês analisar a palavra, né, Jesus ele não podia entrar na sinagoga no sábado para poder fazer os milagres, não é verdade? Porque sempre que ele ia, sempre ele era repreendido, porque não podia fazer milagre, não podia fazer nada no sábado, que se não fosse somente para guardar o sábado. Não é verdade? Então Jesus, a maior parte das maravilhas dele e da cura dele, ele fez sempre no sábado, para desafiar o homem. Mas não para desafiar o homem, para eles entenderem que aquele sábado já não era mais sábado, porque quem estava com ele era o próprio Senhor Jesus, era quem tinha vindo do céu para poder dar salvação. E eles ainda não conseguiram entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Deus vivo que se encarnou no meio de nós para poder dar remissão a nós. Eles não entenderam. E aí, o que aconteceu? Crucificaram Jesus, fizeram as coisas que fizeram com Jesus e muitos só descobriram que Jesus era um Deus, que Jesus era o Salvador quando Jesus morreu. Porque quando ele morreu, houve noite durante o dia, teve terremoto que foi rasgado o véu, teve muitas coisas que Jesus tinha falado que eles só foram compreender. Realmente esse era o Filho de Deus, porque fazer o que ele fez só poderia ser o Filho de Deus. Então, quando Jesus morreu e depois que Jesus apareceu para Paulo que era um matador de servo do Senhor, aqueles que serviam o Senhor, que estava para pregar o Senhor. Então assim, depois que Jesus apareceu, Paulo foi mudado. Paulo, que era matador, passou a ser procurado para ser morto. Então assim, Deus, quando ele entra na vida do homem, ele entra para transformar. Muitos vai para a vida, vai para a igreja achando que a igreja que transforma ele, não é Jesus. A igreja hoje, a maioria estão corrompida, tá da mesma forma que era antigamente. Mas Deus, quando entra no seu coração, você muda. Você muda, sabe por que você muda? Porque Deus te escolheu. Por isso que a palavra fala: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Quantos está dentro da igreja aí pregando e falando coisas de Deus, mas não é de Deus? Quantos tem aí? Então assim, meus amados, quando Paulo foi na sinagoga de Pisídia, né, no sábado, lá eles pregaram a lei dos profetas, que era o Antigo Testamento, né? Mas só que os israelitas, eles não têm todos os livros, só são alguns livros, porque eles não acreditam em todos os profetas. Então eles só têm alguns livros dos profetas. Então quando eles pregaram a lei dos profetas, que é a lei de Moisés aí, então ele deu a voz a Paulo, coisa que nunca tinha acontecido, só que eles sabiam que Paulo era de Jesus. E isso nunca tinha acontecido de dentro de uma sinagoga dar a palavra
para um que não era da lei, que não era um profeta, que não era um fariseu, que não era um sadiceu, nunca houve. Mas Paulo, com a presença de Deus, ele teve o aval para poder pregar ali. Então Paulo se levantou e com a mão ele pediu silêncio, que todos silenciavam. E aí ele começou a pregar que Jesus veio à terra fazendo as maravilhas dele, que Jesus fez tudo o que fez por causa de nós, de mim, de você, dos nossos pais, dos nossos filhos, que as maravilhas que foram feitas não poderiam ser feitas pela mão do homem. Jamais, porque o homem ele não tem poder se Deus não estiver com ele. Então, essas palavras Paulo foi pregando para aquele povo ali, e quando Paulo terminou de pregar, dentro daquela sinagoga, aquela igreja ali, muitos começaram a seguir a Paulo. Sabe por que começou a seguir a Paulo? Porque conheceu o Deus verdadeiro que há em Paulo. Não era mais aquele Deus que vivia no passado, que tinha colocado aquelas leis pesadas para eles. Aquelas leis pesadas, Paulo colocou na cabeça deles e eles entenderam que aquela lei pesada foi simplesmente quando eles saíram do Egito. Para quê? Para que eles viessem a obedecer a Deus, coisa que não estava sendo obedecido. Coisa que não estava sendo obedecida a Deus. Então Deus colocou a lei justamente para isso, para que eles viessem a obedecer a Deus. E assim, nós sabemos que muitas vezes não vai por amor, vai pela dor. Deus, quando Deus fez o homem, até Moisés, o homem vivia como queria. Não tinha lei, não tinha nada. Era só pela obediência. Quando Deus foi ter com Adão no paraíso, Deus falou com ele: Adão, você pode comer qualquer coisa daqui de dentro, menos daquele pé ali, ó, que é a fruta da verdade e da vida. Não come aquele fruto. Mas o que aconteceu? A desobediência fez com que Adão fosse expulso do jardim do Éden. Porque o que Deus quer de mim é só a minha obediência, mais nada. Mais nada. Quando você passa a ser obediente ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, Deus faz maravilha na sua vida. Então, quando Paulo pregou ali, muitos foram seguir a Paulo porque queria conhecer esse Jesus, coisa que eles não tinham conhecido antes. Ou por não ter oportunidade, ou por muitas pessoas estar querendo julgar Jesus, e eles não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Mas através de Paulo ali, as maravilhas que eles já tinham ouvido que Jesus tinha feito, eles passaram a seguir a Paulo para ver o que Paulo fazia, para poder seguir, para poder fazer as coisas que Paulo fazia. Então assim, meus amados, nós devemos ter muito cuidado nesta última hora. Muito cuidado, muito cuidado. Entendeu? Muitos estão nas igrejas aí pregando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, achando que Deus é de qualquer jeito. Deus quer a sua obediência. Deus quer que você seja fiel a Ele. Não importa, seja na bonança, seja nas dificuldades, seja em qualquer situação. Clame ao Senhor, coloque seu joelho no chão, pedindo a Deus misericórdia, porque Deus vai te dar. Mas você precisa acreditar nele e obedecer a Deus. Obedecer é a melhor coisa que existe para Deus. Muitos perderam o seu trono, perderam a sua glória, perdeu a sua graça porque desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E quando você desobedece, Deus não volta atrás. Você pode pecar, Deus é misericordioso com você, mas quando você desobedece, Deus não volta atrás. Acabou. Acabou. A desobediência é a pior coisa para Deus. Quando você peca, Deus ainda ele tem a remissão dos seus pecados. Mas quando você desobedece, não. Ah, mas tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Às vezes você peca sem saber. Mas a desobediência é quando você está na presença de Deus. Você sabe que Deus não quer que faça aquilo e você faz. E você faz. Da mesma forma, Adão. Porque Deus restituiu Adão, tirou Adão do jardim do Éden. Porque ele desobedeceu.
Mas ele poderia pecar fazendo outras coisas lá e Deus teria o perdão para ele. Mas como ele desobedeceu, ele saiu do jardim do Éden e ninguém mais entrou até a volta do seu Jesus, até que a terra venha estar purificada sem a maldade humana para restituir o jardim do Éden para que venhamos estar. Ninguém vai mais estar lá. É guardado pelos anjos. Até hoje, o jardim do Éden é lacrado pelos anjos. Então, ninguém entra mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não venha desobedecer. Quando Deus tirou o Egito, o povo de Deus do Egito lá, o que o povo fez? Foi levantar altar para Baal. Foi fazer sacrifício para Baal, desobedecendo a Deus. O que em consequência, o que teve? 40 anos no deserto, morreram quase todo mundo. Mas aí quando o povo entendeu que Deus é Deus, Deus não é brincadeira, e começaram a servir a Deus, Deus destruiu, foi 7 nações para dar terra para o povo de Egito, para o povo de Deus, os povos israelitas. Então nós devemos obedecer a Deus em qualquer situação, dependendo como a gente está ou não. Deus é misericordioso comigo, com você, com todos nós. Da mesma forma foi Paulo. Paulo poderia muito bem ali, quando Jesus apareceu para ele, que ele ficou cego, ele poderia muito bem: Senhor, olha só, não vou servir o Senhor, eu paro de caçar os seus, mas eu não quero servir. Mas o chamado é tão grande, transformador, porque você não consegue ser mais o que era. Quando o chamado vem, é muito grande na sua vida, você não consegue ser a pessoa que você era. Não é igreja nenhuma que te transforma, não, é Jesus. Quando você é escolhido, quem te transforma é Jesus, não é igreja não. Igreja não transforma ninguém não, pelo contrário, ela destransforma. Tem pastores, tem pessoas dentro de igreja que ela estão fazendo, tirando de Jesus. E você tem que ser fiel ao Senhor Jesus, como orando o Senhor sempre, clamando o Senhor, lendo a verdade que é a palavra, estando com Jesus. Então aí você vai entender que aquilo que você vive não é o que Deus quer para você. Então você tem que ter esse entendimento da palavra de Deus, porque senão você é levado com falsa doutrina para cima e para baixo, com falsos ventos de doutrina para cima e para baixo, porque o homem ele está aí para somente uma coisa: destruir o que é de Deus. Só para destruir o que é de Deus. Se você pegar um que é servo do Senhor e temente a Deus, ele faz tudo que Deus quer. Mas se você pegar um que não é, ele te engana dizendo que é de Deus, e você, por não ter o conhecimento, você cai. Então você tem que ter a compreensão de Deus nesta última hora, para que você não venha cair, e venha estar firme na presença de Deus. Amém, amados? Esta foi a palavra que o Senhor revelou no meu coração, e quero agradecer a todos por ter estado aqui até agora ouvindo a palavra do Senhor. E quero só alertar uma coisa, que o evento já está próximo a acontecer, e toda vez eu falo aqui, o ingresso é gratuito, mas não é fácil de ter. Você precisa estar com suas vestes limpas, você precisa estar pagando o preço, que é jejuando, que é orando, que é clamando o Senhor, que é louvando o Senhor, para quando o Senhor Jesus apontar no céu, ele encontrar graça em você e poder te levar. Então tome cuidado para não ficar fora desse grande evento, porque só vai acontecer uma vez e depois disso não acontecerá mais. Então mantenha-se preparado, mantenha seu ingresso nas mãos, para que você venha fazer parte desse grande evento que Deus já preparou. Já tem data, dia e hora marcada. Quem é que sabe? Somente o Pai. Então pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer qualquer momento. Mas lembrando que já tem data, hora e dia marcado, e até minutos. Então mantenha-se firme. Se você não estiver firme, mantenha-se firme. Se estiver pecando, saia do pecado agora, porque Deus, ele não vai levar quem está no pecado. Ah, mas só foi uma coisa rapidinho. Vai ficar. Então se mantenha-se firme, mantenha-se preparado, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a luz.
não tem outro caminho. Se você ficou para trás, eu só lamento por você, porque vai sofrer. Amém? Foi a palavra que o Senhor revelou no meu coração. Quero agradecer a todos por mais uma vez ter estado aqui. Vamos orar para que o Senhor possa fazer morada no nosso coração e possa nos abençoar durante esse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, meu Redentor, a Ti clamo, Senhor, pelo sangue do Seu Filho Jesus. Neste momento, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos purificando, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, da melhor forma para que possamos chegar até o céu, meu Pai. Aqueles que ainda não acreditam em Ti, Senhor, que o Senhor possa estar enviando o Espírito Santo para estar incomodando, Senhor, para que possa ter um encontro com Jesus, para que venha a ter, Senhor, a transformação, para que venha a ter, Senhor, o refrigério, Senhor, desta palavra, que o único que salva é o Senhor Jesus. Assim te pedimos, Senhor, mantenha-se conosco, nos abençoe nosso trabalho, nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, debaixo da cobertura da mão do Senhor Jesus. Te pedimos e te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.